Delegacia da Polícia Civil, né, de Muriaé. Atualmente ele é titular da Delegacia Adjunta de Plantão. Como delegado, ele trabalhou nas delegacias adjuntas de defesa da mulher, menores infratores, crimes ambientais, crimes eleitorais, crimes contra a pessoa e divisão de homicídios. Ele é pós-graduado em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas. Ele tem MBA em Gestão Pública pela Faculdade Pitágoras Unopar, certificado em Compliance e Medidas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, na Espanha, ex-advogado criminalista, ex-professor de Direito Penal 1 e 2 do Centro Universitário Unifaminas, professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial do curso preparatório pré-concurso sediados em Muriaé, palestrante e autor de artigos na área de Direito Penal e Processual Penal, e atualmente ele também é vereador. Então eu gostaria de convidar o Dr. Rangel para vir palestrar hoje para nós. Não estou precisando de dinheiro mais. Vibração. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos aqui os nossos trabalhos, e obviamente impossibilitado de cumprimentá-los todos nominalmente, até porque boa parte dos colegas aqui eu ainda não conheço, então sintam-se todos devidamente cumprimentados e saudados na pessoa da minha querida amiga, professora Viviane Laviola, meu amigo também aqui, Tenente Reinaldo, professor Mário. Então, a minha saudação aqui a essas personalidades é extensiva a cada um de vocês. Tá bom, minha gente? Olha só, eu vou me permitir pautar o nosso trabalho aqui, como via de regra eu faço, pela mais absoluta informalidade. Muito embora o nosso encontro tenha sido anunciado como uma palestra, e claro, a pena de caráter perpétuo, o que é absolutamente impossível dentro do sistema constitucional vigente. Então a gente tem que parar com isso, porque se você entrar com um sentimento, né, de que o problema, né, o conflito social, o fato criminoso tem que ser resolvido na base do cárcere, da porrada e da morte, você entra numa ideia que Riviane, ela é até paradoxal. Como que o Estado, que tem por lei a obrigação de tutelar a vida, que veda, que proscreve, que proíbe, que criminaliza o homicídio, por exemplo, como que ele mesmo se tornaria homicida? Não tem sentido. Então eu costumo fazer essa advertência antes, porque muita gente vai falar assim, poxa, mas o cara é delegado, eu não imaginava que ele era tão bonzinho assim. Não é questão de ser bonzinho. Existe a regra do jogo, e o jogo é balizado por uma regra fundamental. Na verdade são várias, né? Mas por uma lei fundamental que é a Constituição Federal. Quem teve o primeiro contato, né? Nem com o direito constitucional mesmo, não, mas com o próprio TGE, Teoria Geral do Estado, vocês viram aquele esquema piramidal de hierarquia de leis de Hans Kelsen, né? Dentro daquele gráfico que representa ali todo o ordenamento jurídico de um Estado, lá no vértice, né? Lá no vértice, na ponta, solitária, lá no vértice e soberana, está a Constituição Federal, a Carta Magna, a Lex Mater, a Lei das Leis. Nada abaixo da Constituição, nada, absolutamente nada, né, pode contrariar um dispositivo, a qualquer dispositivo constitucional. Se uma lei infraconstitucional tiver um dispositivo, seja ele qual for, um artigo, um parágrafo, uma linha, um item, que contrariar algum dispositivo da Constituição, esse artigo, esse parágrafo, essa linha, ela padece de um vício absolutamente insanável, que é o vício de inconstitucionalidade. Então, é importante, meu amigo Reinaldo, que façamos essa advertência, porque senão você não é que você não vai compreender o que eu vou dizer aqui, é que você não vai compreender nunca as bases do direito penal, e nem mesmo do direito constitucional, professor, porque todos os anos do ordenamento jurídico encontram na Constituição a sua fonte de validade.
Eu falo, professor Mário, eu tenho certeza que o senhor tem a mesma concepção, que o ramo do ordenamento jurídico mais importante é o direito penal. E alguém fala assim, Rangel, você fala isso porque você é professor de penal e você vive pelo direito penal, você gosta de direito penal. Mas você está incorrendo num erro crasso. Você não acabou de falar agora da importância da Constituição Federal, do direito constitucional, da supremacia do direito constitucional? Como é que você se contradiz dizendo que o direito penal é o ramo mais importante? Eu repito, é o ramo mais importante. Porque a Constituição não é ramo. A Constituição é tronco. A Constituição é a viga mestra do ordenamento jurídico. Essa realmente é soberana, porque ela é o tronco. Agora, dos ramos, das ramificações do direito, o direito penal é sim o mais importante. Por quê? Porque ele tutela, porque ele protege, porque ele salvaguarda os bens jurídicos mais importantes que nós temos. A exemplo da vida, a exemplo da nossa liberdade ambulatória. Não existem bens jurídicos vagabundos tutelados pela lei penal. Quando você pega o Código Penal, por exemplo, e adentra na sua parte especial, ou seja, nos crimes em espécie, a partir do artigo 121, você visualiza todo bem jurídico tutelado penalmente, né? O Código protege, inaugurando ali um capítulo. Então você tem lá, o capítulo dos crimes contra a vida, dos crimes contra a incolumidade física, dos crimes contra o patrimônio, dos crimes contra a dignidade sexual, né, dos crimes contra a administração pública, é isso? Dos crimes contra a honra. É só bem jurídico porreta. Vida, honra, dignidade sexual. Não tem bem jurídico vagabundo sendo protegido pelo direito penal, não. É só bem de ponta. Não que os demais ramos do ordenamento jurídico não tutelem bens e não tutelem bens de importância. Mas, igual o direito penal, não tem. Então a gente tem que tratar o direito penal com muito carinho e sem preconceito. Outra coisa que é complicada também, eu estou gastando esses minutos introdutórios, é para tirar o rancor do coração de quem tiver. Porque senão não entende. E eu não quero que você seja bem sucedido somente nas provas de direito penal da faculdade. Eu quero que você seja bem sucedido no exame da ordem, no concurso que você se propuser a fazer, inclusive na sua vida profissional, na lida diária. Como advogado, então, da área criminal, chega só leviano. Você tratar o direito tão mal dessa maneira, se você assim o fizer, você vai estar simplesmente destruindo a vida do seu constituinte. Tá bom? Então, não é questão aqui de ser bonzinho. A gente tem uma baliza, nós operadores do direito, nós temos uma baliza, nós profissionais do direito, nós temos uma baliza dentro da qual podemos validamente exercer as nossas atividades. E essa baliza é a lei. Manda para o fórum, o promotor recebe, oferece denúncia. Quando o juiz recebe a denúncia, é que forma a relação jurídico-processual. Ali que está começando o processo. Depois de 3, 4 anos. Processo sem violência ou grave ameaça, na fila de processo do fórum, não é prioridade, ele vai por último, demora mais uns 5 anos, inexoravelmente vai prescrever. Qual é a efetividade do direito penal nessa porcaria? Olha o direito administrativo. Olha o direito administrativo. Tem um cara vendendo carne podre aqui, ó. Espera aí. Setor aqui de vigilância sanitária. Chega lá, ó, o Luiz Bete, aqui da Secretaria de Saúde, aqui junto com o Amarildo, né? Uma das características do ato administrativo, eu não sou administrativista, se eu falar alguma bobagem que vocês me corrigem, mas uma das características do ato administrativo é a sua autoexecutoriedade. Viu que tem... Não, já peguei. Lacra o estabelecimento, isso na hora. Caça o alvará na hora. E multa exemplarmente na hora. É como se você tivesse dado quase uma pena de morte para o CNPJ daquele estabelecimento. Olha só a potência desse meu exemplo. Interessante, e aqui foi só um exemplo. O princípio da intervenção mínima, ele é muito interessante
porque ele serve de referência, ele serve de norte, inclusive, ao legislador, quando da criação ou mesmo revogação de tipos penais incriminadores. É o que eu falei agora há pouco. Um fato que no passado, né, por um contexto social, cultural da época, às vezes tinha um grau de reprovabilidade, hoje talvez não mais. O que incumbe o legislador fazer? Alterar a lei e, de repente, retirar algumas condutas do Código que outrora eram criminosas e hoje não tem mais interesse em criminalizar. A Riviane tem um exemplo fantástico. O adultério, até um tempo atrás, salvo engano, 2009, sei lá, 2005, o adultério era crime. Então, o indivíduo chegava em casa, mais cedo do que de costume, encontrava com a esposa praticando exercícios aeróbicos pouco ortodoxos com o seu jovial personal trainer, e aquilo ali virava um processo crime. Qual a consequência disso? Aí você fala, mas tem jeito de resolver de outra forma? Mas quem que entra aí? O direito civil, ué. O direito civil. Como é que você resolve adultério, cara pátria? Com o quê? Como é que você resolve adultério, cara? Divórcio. Muito especial, lembro com muito saudosismo das aulas do Dr. Rangel. Pode falar quantos anos que foi minha formatura, doutor? Foi pouco tempo. Posso falar? Vou entregar a idade do professor. Primeiramente, parabenizar pela palestra, sempre um prazer ouvi-lo, né? Me recordo aí do tempo de faculdade, ainda mais dividir uma mesa de debates com Vossa Senhoria, para mim é um imenso prazer. Eu fui um aluno neófito, né, do professor, e tenho muito orgulho de ter sido aluno do professor Rangel. Dentro dessa temática, professor, gostaria de trazer ao debate um instituto recente que tem sido, inclusive, muito utilizado pelo Judiciário de Muriaé, pautando-se aí, originando-se do direito penal mínimo, da despenalização, que é o acordo de não persecução penal. Gostaria que Vossa Senhoria falasse um pouco sobre esse instituto que é novo. Ele acabou sendo vindo aí com o pacote anticrime, né? Ele foi inserido na legislação através do artigo 28A do Código de Processo Penal, através da legislação do pacote anticrime, que foi uma legislação recente, salvo engano, 2020 ou 2021, que culminou por alterar e acrescentar dispositivos legais, tanto no Código Penal quanto no Código de Processo Penal. Gostaria que o senhor trazer esse tema ao debate, que é o acordo de não persecução penal, como derivado, né, uma inovação legislativa derivada do direito penal mínimo, da despenalização. Gostaria de trazer isso ao debate. Reafirmou, né, tem várias diretrizes que eu tentei falar um pouco, e trouxe sempre exemplos de uma forma bem humorada, assim, que eu acho que é uma coisa sensacional. E, bom, enquanto o senhor estava falando, eu estava anotando aqui várias coisas, e eu ia comentar, né, a minha pergunta seria justamente sobre o caso da Boate Kiss, porque é um pouco disso, né, sobre a questão da forma, né, de como se faz as coisas, etc. Mas como eu tenho aqui, né, representantes de uma parte do sistema penal, né, como fala o Zaffaroni, né, uma parte dele é justamente a polícia, né. Tanto, bom, aqui no Brasil a gente tem duas polícias, que é uma coisa muito única no mundo, mas quando a gente tem a redemocratização do país, em 1988, a gente
decidiu por criar uma polícia, né, uma segurança pública democraticamente direcionada. Assim. E aí, alguns sociólogos, principalmente, que vão estudar da sociologia da violência, né, eles vão debater qual é o caminho. Né? E, bom, a gente sabe que a polícia é necessária. E o papel que a polícia exerce é necessário. A minha pergunta é outra, né? É como conseguir construir uma polícia que seja que consiga cumprir um papel de uma segurança pública democrática. E aí bom, a pergunta é para ambos, né? E é uma pergunta mais direcionada ao senhor, já que a gente falou de minoridade no processo, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é da UFRJ, que é o professor Michel Missi. Ele tem muitas produções sobre a questão da violência na cidade do Rio de Janeiro, o crescimento da violência, enfim, a tese de doutorado dele é sobre o acúmulo da violência no Rio de Janeiro. Então o senhor comentou sobre contravenção penal, né? Ele vai falar do jogo do bicho, como a origem da criminalidade no Rio de Janeiro, vai relacionar depois com o mercado branco, né? Que é o mercado da cocaína, e depois que tem o preto, que é a maconha, enfim, e por aí vai. E ele vai falar da centralidade do inquérito policial no procedimento penal, por mais que a gente ainda não esteja no procedimento penal, né, no processo penal. Então, como conseguir trabalhar de uma forma a respeitar os procedimentos e fazer com que o trabalho do senhor, né, chegue lá na frente e seja respeitado dentro daquilo que ele deve ser, né, sem correr o risco de ter que voltar lá atrás e, mais uma vez, movimentar a máquina estatal e trazer mais problemas. São essas minhas duas questões. Assim, eu acho, professor, que um marco, né, que um divisor de águas, né, tanto no exercício da polícia preventiva, que é desempenhado pela PM, e da polícia judiciária, né, que é desempenhada nos estados pela PC e em nível federal pela PF, o marco é exatamente a Constituição de 88. E eu vislumbro ainda melhorias, mas eu entendo, claro, né, a Constituição já não é nenhuma criança mais, mas foi uma Constituição que foi escrita, né, por mãos trêmulas. Ela é pródiga em direitos e garantias fundamentais e é fundamental que seja assim. Muitos dos deputados constituintes foram pessoas que passaram por momentos, assim, muitos inclusive exilados, enfim. E com a redemocratização, né, veio uma Constituição, né, como Ulisses falava, né, Constituição cidadã, e algumas instituições tiveram que se reinventar. O Ministério Público, por exemplo, ele virou... Tem gente que considera, não sei se jocosamente ou dando uma significância espetacular para o MP, mas tem gente que fala brincando até que é uma espécie de um quarto poder. O MP ele veio com poderes sobrenaturais e antes de 88 ele era apenas mais um órgão. As polícias também tiveram que se reinventar. O grande problema é que, né, a gente tem um problema cultural das polícias, até porque vivíamos antes disso ali, né, um período beligerante, um período de exceção, e essas gerações novas, né, que têm vindo aí, né, os novos policiais, os últimos concursos, já tem uma concepção, uma mentalidade completamente diferente. O grande problema é que uma Constituição fantástica, ela rompia com o sistema de exceção anterior, mas, né, logo depois de outubro de 88, 89, 90, né, a mentalidade das polícias ela se manteve. Né? Ainda hoje você vê um resquício, né, dessa polícia beligerante, de enfrentamento, né, com nome vinculado à corrupção, especialmente no Rio de Janeiro, né, porque é um processo lento e gradual. Eu vislumbro um horizonte porque as polícias hoje são melhor preparadas logisticamente e do ponto de vista de preparação humanística. Né? Então, humanisticamente, né, os policiais são melhor preparados e os órgãos de controle interno, em especial as corregedorias, elas são extremamente rigorosas e severas. Então, assim, há uma esperança, muita coisa mudou, e é fundamental, porque tem gente que fala assim, poxa, é como se as polícias fossem
alheias, né, ou não precisassem respeitar esses direitos e garantias. Então, é como se fosse algo só atrelado ao judiciário, à defensoria, ao MP, e todos os atores que estão envolvidos nesse grande microsistema, né, que é o sistema penal, né, penitenciário, prisional, enfim, devem esse respeito. Então, eu acho que é um processo lento, gradual e, sobretudo, cultural, né? Nós tivemos muito mais tempo, né, de uma liberdade arbitrária da polícia do que desse período já de redemocratização. E aqui eu fui muito técnico, né, ao nominar o inquérito como procedimento. Isso para deixar muito claro que ele não é processo. O inquérito, né, os senhores estão tendo esse primeiro contato agora, ele fica naquilo que nós chamamos de fase pré-processual. Então, se a gente tivesse que conceituar o inquérito aqui, ele nada mais é do que um procedimento investigativo, né, sigiloso, isso é uma característica essencial do inquérito, né? O conceptário lógico da investigação é o sigilo, né? A natureza dele é administrativa, assim, e ele tem uma característica que o diferencia, sobretudo, do processo, que ele é inquisitivo, que ele é inquisitorial. Então você não consegue ver de maneira clara dentro dele, né, o contraditório, né? Respeito aos mais velhos, isso para criancinha ali de quinta série. E a segunda vertente do ProERD é a questão de educação do dizer não às drogas. A gente chama isso de processo, ensino de tomada de decisão. É ensinar o aluno de quinta série a tomar a decisão. Então, a segunda vertente, o segundo pilar, atualmente utilizado com muita eficiência pela Polícia Militar, tem sido a Polícia Comunitária. E o ProERD, que tivemos inclusive a formatura ontem de 400 crianças, é um dos exemplos de polícia comunitária, né? Faltando-se aí complementando a resposta do Dr. Rangel, né? A questão da redemocratização, né? Das polícias. E a terceira vertente é o investimento em tecnologia e inteligência de polícia. Tecnologia, utilização de câmeras, não só a câmera do colete, né? Hoje está muito em voga aí na Polícia de São Paulo, né? Inclusive causou a redução da letalidade na Polícia de São Paulo. Eu mesmo fiz a aquisição por meios próprios de uma câmera em que eu tenho a opção de ligá-la nos momentos que eu vejo que pode dar algum tipo de problema. Investimento em tecnologia e investimento em inteligência de segurança pública. Ele não está falando necessariamente nos pequenos delitos, que às vezes geram uma discussão enorme, né? Bom, a gente vai deixar essas pessoas fazerem o que elas quiserem, né? E vai passar pano para esse tipo de criminalidade? Não. Mas a polícia hoje, as instituições de segurança pública, elas estão preocupadas em se construir visando uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que a gente direcione esforços, né, para que a gente não gaste milhões com a inteligência, você prevenir, você deixar, né, fazer com que as pessoas deixem de cometer crimes. Enfim, acho que é o que eu gostei muito das falas, porque é um pouco dessa mensagem que o direito penal tem tido uma dificuldade de passar, assim, né? Eu sinto que é uma dificuldade muito constante, assim, da gente debater isso sem correr o risco, de parecer que é bonzinho, né? Porque, no final das contas, a gente está falando da gente mesmo, porque a gente comete delitos o tempo todo. Né? A questão é a peneira melhor pra gente, não é isso? Eu só queria meio de mídias, né, de filmes, de séries, fica mais vivo, né? Então eu queria indicar para vocês, com relação a essa temática da pena de morte,
existe um filme que se chama A Vida de David Gale. Nesse filme fala sobre os erros judiciários nos Estados Unidos, um movimento que tem lá, inclusive, para abolir a pena capital. É muito interessante. E com relação a essa política criminal que foi do direito penal máximo, né, direito penal do inimigo, que foi colocada, que esteve em voga em Nova York na década de 90, existe uma série na Netflix que se chama Os Olhos que Condenam. Também é bem interessante para vocês terem uma visualização melhor de como que foram esses movimentos, né? Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria de perguntar também rapidinho. Mas eu queria primeiramente, antes de fazer essa pergunta, Rangel, te agradecer. Eu fui indagado por alguns alunos, né? Aproveitar a oportunidade. O senhor que pode estar vendo esses alunos aqui, o senhor que, se hoje nós temos a Riviane como a nossa coordenadora, foi através de uma indicação do senhor, sentado numa mesa, o senhor falava de uma jovem que parecia ali uma adulta quando estava numa sala de aula. Então hoje os nossos professores, através veio o Mário, né, que eu estou conhecendo hoje, por incrível que pareça, eu não conheci o Mário pessoalmente, mas se nós temos no nosso curso de Direito hoje, pode ter certeza, isso não é medo nenhum de falar, né, eu como representante da instituição, é porque o senhor um dia acreditou nesse curso. Então, se vocês estão sentados aqui hoje, é porque o Rangel, ele endossou o curso de Direito. E nós montamos a primeira turma através de uma live que nós fizemos, né, Rangel? Que deu não sei quantas pessoas, e onde que eu ia buscar a referência do Rangel, que era unânime. Esse jeito louco dele de falar, esse jeito doido aí de, às vezes, falar, mas é o que marca realmente o aluno, né? E eu queria, então, parabenizar o senhor por acreditar no nosso projeto, que hoje não é mais um projeto, é uma realidade. Nós temos vários profissionais. É uma pena que por alguns termos, por alguns momentos, principalmente de agenda do nosso amigo, ele não pode estar hoje como um docente, mas é um amigo, um parceiro, e fui indagado por delegado, hoje está como delegado aqui, né, Rangel? Até que nós fizemos uma falsa propaganda, o senhor foi comigo em várias rádios, que o senhor realmente ele está conosco. Mas o senhor está aqui com a gente. Eu queria agradecer, em nome da Joelma, da Unopar, pelo carinho e pela confiança que o senhor tem no curso de Direito. E uma pergunta que eu queria falar é o seguinte: o tenente falou muito bem sobre o projeto que é o ProERD. Eu conheço, e hoje, um dos principais assuntos falados, não só da cidadania da criança, do jovem, mas o combate às drogas. E hoje um tema que nós não podemos deixar de falar, que hoje é midiático, que todo mundo quer saber, é sobre a liberação das drogas. Então, eu fico imaginando, como disse, o direito penal, ele não é um machismo, né? Mas eu quero colocar aqui a questão da opinião dos senhores. Porque nós vemos hoje vários artistas, várias pessoas querendo essa liberação. E, pelo contrário, a polícia, ela tem um trabalho. O senhor, por exemplo, delegado, o senhor tem um projeto que é as drogas na escola, sem o direito na escola. O senhor dava palestra sobre isso. E quando nós pegamos, o senhor falava muito bem do Supremo. Se nós temos uma polícia hoje que trabalha com o ProERD, não é só em Minas, no Brasil inteiro, e nós temos um Supremo que, em 2020, me solta por um ministro, um dos maiores traficantes do país, que é o Marcinho do Rap. Como que vocês verem isso no trabalho, no dia a dia? A polícia faz para combater as drogas, e como a gente vive hoje mercê do Supremo, por uma decisão de um ministro, eles soltam um dos maiores traficantes do país, e, como que eu vou dizer, a incoerência é tão grande que o próprio presidente do Supremo derruba essa liminar, e agora quando eles querem prender, o cara está foragido. Eu gostaria de saber de vocês como que vocês lidam com esse apanhado no trabalho, no dia a dia hoje, mediante isso tudo. São suas palavras, saiba que a recíproca é verdadeira, tem por ti uma grande consideração. Primeira vez que nós nos encontramos, eu já tive a certeza cristalina de que cunharíamos ali uma amizade muito verdadeira e por todos sempre. Eu acreditei no projeto desde o início e com relação aí à indicação da Riviane,
eu tenho certeza que fui muito feliz, né? Quando a jovem me perguntou, me pediu uma referência, porque eu queria para o curso, eu imaginei ali, inclusive, sendo parte integrante do curso, eu pensei na qualidade, né, dos docentes e, sobretudo, no grau de comprometimento, e ela, tal qual o Reinaldo, você viu que é uma família prodígio, né? Então o pessoal realmente é muito bom, eu não podia deixar de fazer essa indicação. Quisera o destino e as circunstâncias, e eu acabei tendo uma função outra aí também na área pública, da qual não podia renunciar, até porque ela é oriunda de mandato eletivo, né, de uma votação popular. Então, abrir mão de tudo isso, né, seria de alguma forma trair, né, também quem confiou através do voto aí, né, a confiança para poder estar trabalhando no Legislativo Municipal. Mas eu falo para todo mundo que eu não sou vereador, eu estou vereador, né, isso é transitório, né, e obviamente pelo comprometimento que eu dedico à vereança, né, idêntico ao que eu dedico à Polícia Judiciária, não me restaria tempo para estar em datas definidas aí na academia, o que não quer dizer que isso não vai acontecer num futuro breve e que nós não possamos fazer encontros em outros formatos, a exemplo de um minicurso, e até me antecipo aqui, já dizendo que eu tenho disponibilidade para fazer um minicurso, não de um encontro de 2 horas, um minicurso com encontros seriados, para a gente fazer ele com uma carga horária bacana, de repente umas 8 horas, né, 2 encontros de 4, ou 4 encontros de 2 horas, enfim, a gente vai ter essa oportunidade. Tenho certeza disso, é o meu compromisso com vocês. Processos e processos, né? Se isso chegou ao Supremo, muito provavelmente, professor, isso chegou através de uma verdadeira via crucis. E a gente falou aqui repetidas vezes, né, de quão sensível é o processo penal. Então, há um brocardo, né, que ele remonta aí, né, Beccaria, que e algo assim, isso é um dogma, né, quebrantável aí do direito penal e do processo penal, que é o famoso indúbio pro réu, né? Muita gente encara essa concepção, né, professor, como indúbio pau no réu, né? Então, assim, né? Mas na dúvida, então muitas vezes, Claudinho, o indivíduo, ele é absolvido, ou ele tem ali durante o processo, uma medida de contracautela, né, não porque há provas bastantes de que ele não é o autor. A maioria esmagadora dessas absolvições, ou revogações de preventiva, ou concessões de livramento de liberdade provisória, às vezes se dão porque o arcabouço probatório, né, é fraco ou não está muito contundente. Eu não estou dizendo nesse caso, porque eu falo com pureza d'alma, eu não conheço caso e às vezes é muito complicado a gente opinar sem compulsar os autos, mas eu estou dizendo que é algo que acontece, né? Então você trabalhou aí, né, um delito gravíssimo que é o tráfico de drogas, né, associação para o tráfico. Mas eu já vi casos assim, e eu fui delegado, eu fui titular da Delegacia de Homicídios aqui durante 6 anos, né, foi, na minha concepção, meu melhor momento da polícia, e eu já tive diante, assim, de trabalhos que, na minha concepção, né, assim, a prova era evidente, e no plenário de júri, né, que tem muito menos, por parte da defesa, o apelo técnico, e muito mais o apelo emocional, quer dizer, não estou aqui criticando o rito, nem o advogado que milita no júri, ao contrário, eu valorizo, né? Não tem nada mais democrático e popular do que o júri. Taxado e sobretaxado, CMS e por aí vai. E pelo menos dobraria ou triplicaria o preço. Ele iria continuar vendendo. Hoje em dia, um dos produtos mais contrabandeados, né, contrabando desse caminho, você sabe qual que é? O cigarro. E o cigarro é a droga lícita. O cigarro ser lícito impede
o contrabando e descaminho desse produto? Não impede. Não impede. Antes de tudo, a droga, ele não é só um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública. De saúde pública. Imaginou o Estado, se hoje proibido, o Estado já gasta milhões para a recuperação dessas pessoas, imagina, legal. Tem 8 anos que eu trabalho em Muriaé. 8 anos de rua. 8 anos de atividade fim, atividade operacional. Eu te falo sem sombra de dúvidas, Cláudio, sem sombra de dúvidas. 90% ou mais dos crimes contra a vida, dos crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, e principalmente, né, de todos os crimes contra o patrimônio, roubos e furtos são os que ocupam aí os maiores índices, né? São decorrência direta ou indireta do tráfico de drogas. Eu volto a pergunta para você. Considerando que o cigarro, uma droga lícita, é o material, é o objeto mais contrabandeado do país, você acha que a legalização seria solução? Não seria solução. Então, opinião pessoal, e creio que é a opinião da instituição também, a legalização não é o caminho. E só para Mama told me